Vamos lá então para a continuação da nossa aulinha. Nós vamos falar sobre hidrocarbonetos hoje. Hidrocarbonetos tem como definição compostos exclusivamente formados por átomos de carbono e hidrogênio. Consequentemente, eles têm fórmula geral CXHY. Significa que um número qualquer de carbonos e um número qualquer de hidrogênios. O termo hidrocarbonetos justifica muito porque hidrocarboneto lembra carbono e hidrogênio, então fica fácil de relacionar. Todo hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio, já está lá no nome. Os hidrocarbonetos constituem uma classe de compostos orgânicos muito grande, variada e importantíssima, pois englobam, por exemplo, o petróleo e seus derivados, o gás natural, entre outros. O gás natural, por exemplo, nós encontramos nos carros que usam como combustível o GNV, gás natural veicular. Ele também aparece muito no pum e no arroto da vaquinha, que coloquei o desenho para vocês. Nós temos outro tipo de hidrocarboneto, o butano. Na verdade, dentro do isqueiro, dentro do botijão de gás, nós temos uma mistura de propano e butano. São combustíveis, são hidrocarbonetos. E a gasolina, o principal composto da gasolina também é o hidrocarboneto, é o 2,2,4-trimetilpentano e tem como nome usual o octano. Eu sempre brinco com meus alunos, se você for no posto colocar gasolina no carro, lembre, chega para o frentista e fala assim, você pode completar para mim com 2,2,4-trimetilpentano? O que o frentista vai falar para você? Se tiver aula com o André, ele vai perguntar se é comum ou aditivado. Piadinhas à parte, vamos. Esse primeiro composto eu sei que é um hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio. Este composto do meio, ele não é um hidrocarboneto. Eu não sei qual a função ainda, a gente vai descobrir isso depois. Mas eu posso afirmar que não é um hidrocarboneto, pois apresenta o oxigênio aqui, Se apresenta o oxigênio, já não é mais um hidrocarboneto. Para quem lembra aquelas estruturas de bastão, cada vértice representa um carbono e completa-se com hidrogênios para dar as 4 ligações. Então aqui é um carbono hidrogênio, um carbono hidrogênio, um carbono hidrogênio, carbono hidrogênio, carbono hidrogênio. Nós temos aqui o C6H6. Esse é o benzeno, é um hidrocarboneto muito importante. Tem uma coisa que a gente precisa relacionar com a matéria de outra aula. Quem falou para vocês sobre polaridade das moléculas deve ter comentado que algumas moléculas têm caráter polar e outras caráter apolar. Todos os hidrocarbonetos têm caráter apolar. Isso é importante, Muitos exercícios envolvendo química orgânica e forças intermoleculares precisa que você saiba, tenha esse conhecimento prévio. Todo hidrocarboneto é apolar. É uma característica importante dos hidrocarbonetos. Nós vamos focar um pouquinho agora na nomenclatura dos hidrocarbonetos e depois, no decorrer da aula, a gente fala algumas outras características desses compostos tão importantes que nós temos na química orgânica. Então, para dar nome aos hidrocarbonetos, é necessário utilizar a nomenclatura definida pela IUPAC. O número de átomos de carbono é definido pelo prefixo. Então, você consegue dividir o nome de um hidrocarboneto em 3 partes, basicamente. O prefixo, que indica para nós o número de átomos de carbono que a molécula vai ter. O infixo indica para a gente que tipo de ligação eu vou ter entre os átomos de carbono. E o sufixo indica a função. Como nosso curso agora de início só fala sobre hidrocarboneto, todos vão ter a terminação O. Então, para nós, nas próximas 2 aulas, todas as moléculas orgânicas nossas vão terminar com O, porque todas as moléculas que nós vamos estudar é um hidrocarboneto. Não tem outra forma, mas vocês vão precisar guardar esses prefixos, Não tem escapatória. Vocês vão ter então aí uma semaninha para guardar cada um desses prefixos. MET representa um carbono, ET
2, prop, 3, but, 4, pent, 5, hex, 6, hect, 7, oct, 8, non, 9, dec, 10. Mais do que 10 é difícil aparecer, tá? Já aconteceu? Sim. Há alguns anos atrás, a VUNESP ele pediu com 18 carbônios, octadeca, tá? Mas são casos muito difíceis, pontuais. E mesmo que aparecer, octadeca lembra o 8 e o 10, 18. E eu acredito que, guardando esses 10, vocês resolvem 99% dos exercícios. Tá? O infixo. Quando eu só tenho ligação simples entre os carbonos, eu uso o infixo AN. Se aparecer uma ligação dupla, eu uso o infixo EN. Se aparecer uma ligação tripla, eu uso o infixo IN. Se aparecer duas ligações duplas, eu uso o infixo DIEN. O restante é dificilmente cobrado no vestibular. Tá? Então vamos parar por aqui. E o sufixo, como eu disse para vocês, nesse começo de aula, só o O, que representa os hidrocarbonetos. Então, vamos lá. Nomenclatura de compostos orgânicos, especialmente agora do hidrocarboneto, nós já vimos os prefixos, nós já vimos os infixos, nós já vimos o sufixo. Eu tenho, então, a primeira molécula a ser estudada. Está aqui, ó, estou circulando ela para vocês. Vamos analisar. Eu tenho 2 carbonos. Se eu guardei, tá, aquelas regrinhas ali atrás, no slide anterior, eu sei que 2 carbonos, o prefixo é et. 2 carbonos. Eu só tenho ligação simples entre os carbonos. Eu sei que o infixo, então, é o AN. O AN representa apenas ligações simples. E eu sei que só tem carbono e hidrogênio, portanto, é um hidrocarboneto. E se é um hidrocarboneto, termina com O. Se eu juntar tudo isso que a gente viu, eu tenho o etano. Portanto, essa molécula é conhecida como etano. Como eu já disse, os hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Nós podemos classificar os hidrocarbonetos em hidrocarbonetos de cadeia aberta, e se for de cadeia aberta, pode ser saturada e insaturada. Se for saturada, nós temos os alcanos. Se for insaturada, nós temos os alcenos, alcinos e alcadienos. Se for de cadeia fechada, pode ser o alifática e o aromática. Lembrando que o alifática, tá, é uma cadeia fechada, mas não tem o anel benzênico. E o aromático é uma cadeia fechada com o anel benzênico. A cadeia alicíclica, tá? Nós temos os ciclanos e os ciclenos. Na cadeia aromática nós temos os mononucleados e os polinucleados. Vamos focar, por enquanto, nos hidrocarbonetos de cadeia aberta saturados, conhecido como alcanos. O próprio nome já nos ajuda a identificar. Lembra o infixo AN de apenas ligações simples? Vem daqui, ó, alcanos, anos. Essa é a fórmula geral. Se você gosta de guardar formulinhas, isso pode facilitar alguns exercícios do vestibular no futuro, tá? CnH2n mais 2. Então, nós vamos ver hidrocarbonetos de cadeia aberta, saturada, nós vamos ver os alcanos. E especificamente nós vamos começar com os alcanos de cadeia normal, ou seja, sem ramificação. Bora lá. Hidrocarbonetos de cadeia normal. Cadeia principal é um termo que nós vamos usar bastante de agora em diante. A cadeia principal é a maior cadeia carbônica possível, tá, que apresentem as insaturações e as funções. Como no nosso caso a gente só está trabalhando com hidrocarboneto, eu vou deixar essa parte de funções para a gente comentar depois. Então, se eu for definir para vocês com o que a gente tem hoje, nesse momento, o que é a cadeia principal, é a maior cadeia possível que contém as insaturações. Bom, vamos continuar nossa brincadeira. Alcanos. Considerando seus números de carbonos,
tá? Até 4 carbonos, os alcanos são gasosos. Então, o metano, etano, propano e butano são gasosos. De 5 a 16 carbonos, nós temos os alcanos líquidos, tá? Entre eles entra, por exemplo, o octano, tá? Um dos componentes da gasolina, o heptano, outro componente da gasolina. Acima de 16 carbonos, nós temos os alcanos sólidos. Então, definição de alcano. Alcanos, tá? Ou hidrocarbonetos parafínicos, são hidrocarbonetos acíclicos e saturados, isto é, que têm cadeias abertas e apresentam apenas ligações simples entre seus átomos de carbono. Olha, o termo parafínico significa o seguinte: fínico significa afinidade para pouco, então são moléculas pouco reativas, tá? Por isso esse nome. Eu tenho aqui alguns hidrocarbonetos, especificamente alguns alcanos embaixo, e eu queria que vocês dessem o nome deles para mim. Então, pausa o vídeo, tá? Pega todo o conhecimento que nós temos até agora e coloca aí para funcionar essa cachola. 3 carbonos. Prop, só ligação simples. An, e é um hidrocarboneto, portanto termina com O. Este aqui é o propano. Espero que você tenha acertado. Pausa o vídeo e vamos resolver esse de baixo. 4 carbonos. Prefixo para 4 carbonos, but. Só tem ligação simples entre os hidrocarbonetos, tá? Dentro do hidrocarboneto, ou seja, entre os carbonos. Portanto, só tem ligação simples, é um an que a gente usa. E o hidrocarboneto termina com O. Butano, tá? Esse a gente já viu lá no começo. E agora, um carbono só, met. Não tem como ter dupla ou tripla ligação entre os carbonos, porque só tem um carbono, portanto é an. E termina com O, porque é o hidrocarboneto. Então, um carbono só é o metano. Essa é a fórmula geral. Vou mostrar para vocês por que dessa fórmula geral. Prestem atenção. Esse N representa o número de carbonos. E sabendo o número de carbonos, você consegue achar o número de hidrogênios. Foca aqui. Vamos pegar o butano como exemplo. C4. Se eu colocar o 4 aqui, então fica C4. Quantos Hs eu vou ter? 2 vezes 4, 8. Com mais 2, 10. C4H10. Portanto, essa formulinha nos ajuda de que maneira? Uma delas é, sabendo o número de carbonos, eu consigo descobrir o número de hidrogênios sem precisar desenhar a molécula. Tá? Já caiu em vestibular, alguns resolveram desenhando a molécula, mas quem tinha as melhores cabeças lembrou dessa formulinha, colocou e ganhou alguns minutinhos na questão. Imaginem só, se o exercício pede para você fazer, tá? Pedir para você a fórmula molecular de um alcano com 20 carbonos. Imagina só ter que desenhar os 20 carbonos e colocar os hidrogênios em cada um deles. Leva muito tempo. Se você jogar na formulinha, pronto, você consegue descobrir. Beleza? Vamos para a próxima parte. Guardou a formulinha de como colocar o nome para um alcano, prefixo, tá? O infixo de um alcano é o an, e se é um hidrocarboneto termina com o. Então é prefixo an-o. Pronto para treinar? Vamos lá. Vamos lá. Torço por vocês. Um carbono, met. Não tem como ter dupla ligação nem tripla, então é o an, porque é um alcano, lembram disso? E termina com o, é o hidrocarboneto. Metano. Próximo, 2 carbonos, et, só ligação simples entre carbonos, an, é o hidrocarboneto, termina com o. Etano. 3 carbonos, prop, só ligação simples entre carbonos, an, e é o hidrocarboneto, termina com o. Propano. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, só tem ligação simples, an, e é o hidrocarboneto, o pentano.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Prefixo para 7. Ept, só ligação simples, an e é um hidrocarboneto. Termina com o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carbonos. Non, só ligação simples, an e é um hidrocarboneto. Termina com o. Nonano. Como eu falei para vocês, cadeias carbônicas com mais de 10 são difíceis. Mas se aparecer, nós temos uma lógica para colocar nome para eles, tá bom? 11, undecano. 12, dodecano. 13, tridecano. 14, tetradecano. Tá? 18, octadecano e assim por diante, pessoal. Tem uma lógica, não é comum aparecer, tanto é que a maioria dos livros traz até o 10 para vocês. Agora nós vamos falar dos alcenos, conhecidos também como olefinas. Tá? São hidrocarbonetos que possuem ligações duplas entre átomos de carbono, tá? Chamados de hidrocarbonetos insaturados, sendo a ligação dupla chamada de insaturação. A gente já viu qual que é a cadeia saturada, qual que é a cadeia insaturada, portanto a ligação dupla representa uma insaturação. Perfeito? Todos os alcenos dos 5 carbonos ou mais possuem substâncias muito oleosas, por causa disso o nome olefinas. Compostos líquidos oleosos insolúveis em contato com a água. A fórmula geral do alceno, apesar de a gente ter colocado no slide anterior, não no anterior, em alguns atrás, coloquei de novo para vocês. É o CnH2n. Tá? Usando a mesma lógica, você substitui o N sendo o número de carbonos, você consegue achar o número de hidrogênios do seu alceno. Tá? Não muda muito. 2 carbonos et, só que agora o infixo de um alceno é o en. Por isso, eu troco o an por en, por causa da insaturação. Continua sendo hidrocarboneto, portanto termina com o. Aqui nós temos o etileno. Tá? Quando a cadeia começa a ficar um pouco maior, nesse caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Eu preciso indicar a posição dessa minha dupla, porque ela poderia estar entre o primeiro e o segundo, ou entre o segundo e o terceiro. E precisando indicar, é necessário que você coloque o número do carbono, tá, em que a ligação dupla começa. Para isso, vocês têm que ter um conhecimento, tá, sobre cadeia principal. Então, na hora de você conseguir achar, tá, a cadeia principal, procurem a cadeia principal que apresente todas as insaturações e seja a maior possível. Fazendo isso, você consegue então achar a cadeia principal. Você vai ter uma dificuldade agora para contar. Por onde eu começo a contar? Tem uma regra? A resposta é sim, tem uma regra por onde eu começo a contar. Uma vez que você achou a cadeia principal, você começa a contar o mais próximo da insaturação da dupla ligação. Tá? Se não tiver dupla ligação, você começa a contar o mais próximo do radical. Radical é qualquer parte de cadeia carbônica que não esteja na cadeia principal. Então, vamos ver se ficou claro. Agora, para o comecinho, o que eu preciso? Que vocês identifiquem a cadeia principal e numerem. Como isso? Achando a maior cadeia possível que tenha as insaturações e comece a contar mais próximo das insaturações. Para quê? Para eu poder indicar a posição da minha dupla ligação. Então, para alcenos com mais de 3 carbonos, deve-se determinar a posição da dupla ligação da cadeia. Devemos numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Os alcenos são mais raros de se encontrar na natureza, sendo mais reativos que os alcanos por causa da presença dessa ligação dupla. Tá? São hidrocarbonetos que possuem dupla ligação entre os átomos de carbono. Sua fórmula geral, como nós dissemos antes, é o CnH2n. Para nomear os alcenos, é necessário numerar os átomos para indicar onde está a insaturação. O número deve ser colocado antes do infixo.
Então, o que nós temos? Prefixo, o número onde começa a insaturação, o "en", que indica que é uma dupla ligação, e o "o", que é um hidrocarboneto. Neste caso, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Por que eu comecei a contar da direita para a esquerda? Primeiro, essa é a cadeia principal, e eu começo a numerar mais próximo da insaturação. Então, da extremidade que está mais perto da dupla. Por isso, comecei a numerar daqui. Nessa outra molécula, tenho 4 também. 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4. Aqui tanto faz a ordem. Se eu começar a numerar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, a minha ligação dupla começa no carbono 2. Vamos lá? But, 4 carbonos. No carbono 1, onde começa a dupla, então é 1, a dupla é "en" e o hidrocarboneto termina com "o". Vamos lá então. Nunca esqueça de colocar a posição da insaturação. Uma atividade para vocês treinarem. Vamos lá. Cadeia principal. Tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Perceba que eu comecei a numerar da direita para a esquerda. Eu achei a cadeia principal, que é essa. A cadeia principal é aquela sequência de átomos de carbono. Tá? Hidrogênio não conta, átomos de carbono. E eu comecei a numerar da direita para a esquerda, porque eu preciso começar a numerar mais próximo da dupla ligação. 4 carbonos, but. No carbono 1 tem a dupla, então but, hífen 1, hífen "en", que indica a dupla, e a terminação "o" de hidrocarboneto. But 1-eno. Vamos para o próximo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 carbonos na cadeia principal. Eu vou começar a numerar da direita para a esquerda. Por quê? Porque aqui é a insaturação e eu preciso numerar começando mais próximo da insaturação. Então, 1, 2, 3, 4, 5 é pente. No carbono 1 eu tenho a dupla, então hífen 1, hífen "en", que indica a dupla, e a terminação "o". Então é pente 1-eno. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos, but, só que a ligação dupla está no carbono 1, carbono 2. Então é but 2-eno. Fechou? Espero que vocês tenham acertado. Vamos continuar nossa aula. Dentre os alcenos, o mais importante é o eteno. Tá? O eteno ele é utilizado para fazer o amadurecimento de frutas, é uma característica dele. Tá? Nós também temos alguns outros alcenos que são essenciais na produção de plásticos. Tá? Então nós conseguimos, através de determinados alcenos, obter o polietileno e o polipropileno. Então os alcenos também são os precursores de alguns plásticos. Chegamos nos alcinos, ou grupos acetilênicos. Tá? Eles levam esse nome de grupos acetilênicos porque o principal representante dos alcinos é o acetileno. O nome oficial do acetileno é etino. Essa é a fórmula geral dele. O acetileno é o gás usado nos maçaricos, com temperaturas próximas de 2.800 graus. É a temperatura máxima que a gente pode ter um maçarico de acetileno. Tá? Percebo que tem uma ligação tripla. Então, um alcino, esse "in", tá? Referente a uma ligação tripla. A fórmula geral, CnH2n-2. Lembrando então que você consegue achar a fórmula de um alcino, tendo apenas o número de carbonos, você substitui aqui e acha o número de hidrogênios. Principal representante, acetileno, caracterizado por ter uma tripla ligação, por isso o termo "in". Bora a sequência. Para nomear um alcino, tá? Segue as mesmas regrinhas. Prefixo, tá? Aonde fica essa ligação tripla, o termo "in" e a terminação "o". Vamos lá. Cadeia principal,
começa a numerar mais próximo da insaturação, no caso aqui é uma ligação tripla, então fica but, porque tem 4. Carbono 1 é onde começa a minha tripla, por isso 1. In, que representa a tripla, e o O, que é um hidrocarboneto. But1in. Aqui, 1, 2, 3, 4. No carbono 2 eu tenho uma tripla, por isso but2n. Vocês já têm a noção, já fizeram várias vezes com alcano, com alceno. Com alcino também segue o mesmo critério, tá? Lembrando então que você deve numerar mais próximo da insaturação. 1, 2, 3, 4, but. No carbono 1 eu tenho a tripla, por isso o in e o U, porque é um hidrocarboneto. Aí, mesmo que a gente fez para os alcenos, eu falo para os alcinos. Para alcinos com mais de 3 carbonos, deve-se determinar a posição da insaturação na cadeia. Devemos numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima dela. Começo a numerar mais próximo da tripla ligação. Agora nós temos os alcadienos. Esses hidrocarbonetos insaturados apresentam duas ligações duplas. Segue as mesmas regrinhas, os mesmos critérios que a gente viu antes. Só que dessa vez eu preciso indicar a posição dessas duplas ligações. E aí eu uso o termo dien. Eu vou mostrar para vocês a lógica disso. É dupla, por isso en. São duas duplas, por isso o termo dien. Não é comum, mas se fosse 3 triplas, seria trien. 4, se fosse 3 duplas, seria trien. Se fosse 4 duplas, seria tetren, e assim por diante. Mas não acontece. Não acontece. O que é mais comum, então, é duas duplas. Essa classe de substâncias está chamada de alcadienos. São hidrocarbonetos com duas ligações duplas. Então, vamos lá. Prefixo, posição das ligações, o dien, e porque o hidrocarboneto termina com O. Antigamente, nós adicionávamos essa vogal de ligação. Não tem sentido químico. Era só para melhorar a pronúncia. Vamos lá, ó. 1, 2, 3 carbonos, prop. No carbono 1 e no carbono 2 começam as duplas, por isso 1,2. Dien, eu tenho duas duplas, por isso di e o en, porque é da dupla, e o O, porque é o hidrocarboneto. Aqui, carbono 1, 2, 3, 4. But. No carbono 1 e no carbono 2, onde começam as duplas, então 1,2 dieno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. X. No carbono 1 e no carbono 4 é onde começam as duplas, por isso 1,4 dieno. E olha só, atualmente a gente não usa mais então aquele azinho. É que a pronúncia antigamente ficava assim, ó, propa 1,2 dieno, buta 1,2 dieno, hexa 1,4 dieno. Tá? É resquícios de uma nomenclatura bem mais antiga. Hoje nós só colocamos o prefixo, a posição das duplas, o dien e o O. Eu posso classificar os alcadienos. Agora, só para saber diferenciar entre eles, tá? O critério de reação, eles reagem de forma diferente, a gente vai ver isso mais para frente. Bom, se as duas duplas estiverem próximas, tá? Eu digo que é um alcadieno acumulado. Então, as duas duplas estão próximas. Alcadieno acumulado. Se nós tivermos assim, ó, dupla, simples, dupla, ou seja, de forma alternada, nós dizemos que é um alcadieno conjugado. Tá? Dupla sim, dupla não, dupla sim. Dupla não, dupla sim, dupla não, dupla sim. Alcadieno conjugado. Tá? Duplas ligações alternadas. Se nós tivermos uma separação maior dessas duplas, nós dizemos que é um alcadieno isolado. Por exemplo, ó, dupla sim, dupla não, dupla não, dupla sim. Opa, tem pelo menos duas separações. Nesse caso, é um alcadieno isolado.
Os alcadienos ramificados fica para a próxima aula, para não ficar muito pesado, né? Exercícios também, vocês podem começar a fazer os exercícios, que eu vou preparar um segundo vídeo só de exercícios sobre essa parte, tá bom? Então encerro com vocês a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia normal. Os hidrocarbonetos de cadeia ramificada fica para a próxima semana. Fechou? Façam então exercícios, tá? Se vocês quiserem esperar um pouquinho, eu já vou mandar um vídeo só de exercícios para vocês. 30 minutos de pura alegria só resolvendo exercícios. Aquele abraço, juízo, bom final de semana. #fique em casa.